Quando a vida começa? No momento que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, aí não tem mais jeito, não tem mais volta. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu me lembro quando quando eu fiz o primeiro ultrassom do meu filho, o intravaginal, que é o primeiro que você faz, não tinha nem embrião ainda, tinha um saco embrionário. Ali não tinha nem bebê ainda. Como é que pode estar matando se não tem ainda? Mas tem... Desculpa, claro, não, ainda não tinha. 14 dias. É que eu fiz logo assim... Você podia não estar visualizando. Ele não estava... Não tinha bebê ainda. Tinha um bebê. Está escrito saco embrionário. Veja bem. Não, mas o que é? Você não tem um saco... Não, desculpe. Então, mas quando tem um mês, você não tem um saco vazio e que ali dentro, de repente, vai brotar uma criança. Não tinha algumas células que vão virando, assim, né? Exatamente. Você já tinha, digamos assim, você tinha o ser humano como é todo ser humano com um mês de vida. Mas não tinha essa forma ainda. Não tinha essa forma. Perninha. Não tinha. Mas veja bem, não é a nossa forma que nos faz humanos. Mas tem dor? Quem prova que aquele que não é... Eu só estou querendo entender um pouco. Vamos dizer que você legalizasse o aborto antes do primeiro mês, vai. Aí tem dor. Quem diz que que tem um nenenzinho que tem dor? Você tem um saco embrionário, várias células. Se fizesse uma raspagem... Eu só estou tentando entender. Sim, eu sei, então. E eu estou tentando explicar. Manda lá. Não é o fato de que tem uma forma humana ou de que sente dor, o que nos torna humanos. O que nos torna humanos, na verdade, é sermos filhos de um homem e de uma mulher. Então, um homem e uma mulher, quando eles se relacionam, eles não geram um ratinho, não geram um elefante, não geram uma formiga. E o que eles geram? Eles geram um ser humano. Sim. O ser humano, como é todo ser humano, no comecinho da sua vida. Sim. Eu digo sempre assim, eu já fui unicelular, eu nunca fui protozoário. Claro, tá certo? Claro. Então, aquele serzinho unicelular... Ali já estava definido, né? Quando o óvulo da minha mãe e o espermatozoide do meu pai se encontraram e surgiu a Lenise, já estava definido que eu era mulher, estava definido que eu ia ter o nariz da minha mãe e os olhos do meu pai. Claro. Né? Porque isso está na nossa genética. Claro. E, a partir daí, é só desenvolver. E ele se desenvolve sozinho. É certo? Então, ele está dentro de você. Tem uma vida à parte. Mas ele é uma vida à parte. E eu vou dizer mais uma coisa. É ele que manda no corpo da mãe. É ele que manda sinais químicos para a mãe para dizer, olha, funciona tão bem. Esse mês as coisas vão ser diferentes, porque eu cheguei. Certo? Eu cheguei. Né? E aí ele começa a mandar com seus hormônios no corpo da mãe para que a mãe desenvolva tudo o que precisa para acolhê-lo. Né? Então, não dá para você dizer que é só o seu corpo, entendeu? Tem mais um corpo dentro do seu, e que tenha um pai. Simone? Né? Então... Luciana, eu conversei com mulheres assustadas, sabe? A Elba também, eu sei que ela faz esse trabalho, que ela conversa. Mulheres que não quiseram nem mostrar o rosto, Mas, né? por exemplo, você vê que a Elba está dizendo que ela pode dar... Eu entendo os dois lados. Eu também, se a porque pessoa mulheres... tem um respaldo de Elba Ramalho, foi o que a Senhora falou, tem uma... Porque tem muita gente que está lá, sei lá, muito longe. Mas a maioria não tem esse respaldo. Luciana, eu acredito, não tem. Eu acredito que essas mulheres, elas estão num grito silencioso também. É verdade. Porque elas são mulheres que não têm para onde correr. É uma loucura. Elas não têm a quem gritar. Elas são mulheres que elas não podem chegar em casa e contar para o pai. E uma filha que ficou grávida, o pai vai estatuto do espantar. Nascituro, veja bem, precisam ser tenta amparadas pelo forçar Estado, isso. Não entendeu, tem esse amparo, Lu? que na realidade a gente Mas sabe. elas Mas, precisam, Luciana, a gente o Estado reivindica omisso. esse direito, a gente pede isso. Nós, quando somos pró-vida, nós somos pró-mulher. Nós sabemos que a mulher, por pior que ela esteja na situação do aborto, ela vai ter uma tristeza profunda. Ela vai viver 70 anos com aquela dor, aquele espinho furando ali, eu fiz, eu matei, não é eu fiz, eu possível matei, você tentar fazer com que a sua vida seja, a sua dor seja a mesma dor de milhões de mulheres. Eu garanto que tem pessoas que eu converso da minha realidade, tem que eu dor, faço Sara. pesquisas, como você também fez. Mulheres que Menina, fizeram Sara, aborto menina. e têm uma vida completamente normal, que não sofrem. Um Será? dia você vai sofrer, Sara. Um dia essas mulheres vão sofrer. Você pode ter certeza. Não, é impossível. Não se mede você- uma pessoa não. pelo tamanho. Não se mede uma vida pelo tamanho. Ah, você é desse tamanho, eu posso matar. Ah, você já é desse, eu não posso matar. Não, você nasceu, não tem se a ver mata com mais. tamanho. Então, Eu só tô falando pra mata você um não grande, dar- pelo não menos falar. o adulto pode correr, gritar, se defender, se Você não esconder. pode afirmar Eu com entendi tanta o que você tá certeza falando. o Bom, sentimento de outras pessoas, já que você não Entendo, pertence a essa Sara, realidade, a meu essas amor, pessoas. você está certa. A gente precisa reivindicar do Estado conscientização, Respaldo. saúde, amparo, aconselhamento. A mulher, Informação quando é pra essas amparada, mulheres, né, Elba? informação. É verdade. E a gente não tem. O que eu quero dizer é que, assim, Porque talvez o duas aborto... mulheres
Sara. Se o aborto continuar sendo criminalizado, ele não vai parar. Sara. Ele não vai parar. Por mais que vocês tentem fazer com que isso pare, jamais vai parar. Então, qual a solução que a gente dá para isso? A gente vai deixar as mulheres continuarem morrendo, fazendo clandestinamente, sejam as pretas, as brancas, as ricas, as pobres? Não morre tantas mulheres não, Sara, desculpa. Os dados mostrados aí pelo Estado, pelo governo, são mentirosos. Ah, é? São mentirosos, sim. São mentirosos. Não morrem tantas mulheres, Posso comentar não. sobre isso? Porque eu fiz uma pesquisa só no site eu tenho que do pedir uma DataSUS. matéria falando da Luísa Brunet, que é mais uma pessoa que veio a público dizer que tinha apenas 17 anos e ela precisava trabalhar, e ela ficou grávida. Ela escolheu o aborto. Vamos ver o que ela tem a dizer sobre isso, que é mais uma pessoa que teve a coragem de falar, é uma pessoa que todos nós conhecemos e respeitamos. Vamos assistir. Referência de beleza, Luísa Brunet construiu uma carreira sólida. Além de desfilar, atuou em novelas, no cinema e em diversos programas de TV. Assim como Elba Ramalho, a ex-modelo revelou que decidiu abortar na juventude. Esse aborto foi espontâneo, ele foi consciente, foi uma decisão minha, só minha. Eu tinha 17 anos de idade, eu precisava trabalhar e eu tinha que escolher. Ou eu começava a trabalhar, que era a carreira de modelo, que por acaso me abraçou, ou eu decidia ser mãe de filhos, que era meu sonho. Então, assim, foi uma decisão pensada, mas com grandes consequências, lógico, porque até hoje eu sofro por causa desse aborto. Então, no caso da Luísa Brunet, ela se arrependeu e Elba está dizendo que foi a mesma coisa com você, né? Você não tinha onde morar. Dificuldade, falta de esclarecimento, falta de amparo. É complicado, Então não Sara, deixa quando a ser gente o que a chega. Sara está falando. Não, é isso mesmo. Quando a gente chega nas meninas, elas estão tão tontas, elas estão embaraçadas. A gente mostra para elas que elas podem levar à plenitude aquele embaraço. E que matar a criança não é a solução. O aborto não soluciona o problema das mulheres, Sara, porque você pode não se arrepender agora. Aquela outra menina da rua que disse que também fez e não se arrependeu. Eu tenho uma amiga que outro dia, filha de um músico, e a gente estava num jantar, todo mundo brincando, e um artista falou, eu sou a favor, outro falou, eu sou a favor. Depois essa minha amiga disse assim, eu fiz 2 e não estou nem aí. O tempo passou, pouco mais adiante, eu encontrei com ela numa certa ocasião e falei, vem cá, Gá. Me diga você, o nome dela começa com G.A., por isso que eu falei, Gá. Você não sente nada pelos abortos que você fez? Ela olhou para mim e caiu num pranto de horas. Elba, sinto, bebo, cheiro, fumo, faço tudo para pagar os abortos que eu fiz. Eu não consigo, me ajude. Aí entra o nosso trabalho. Nós ajudamos as meninas que fazem aborto. Nós levamos ao psicólogo, ao psiquiatra. Que fazem aborto? Sim, depois eu tenho uma lista de meninas que eu aconselhei, Sara. E elas fizeram assim? E depois elas me procuraram. Elba, me ajude. Inclusive, estou com uma que já tentou se matar 3 vezes. É desesperador. É psicólogo, é pastor, é padre, é centro espírita, sei lá, depende da religião dela. A gente vai amparando, dando o braço e trabalhando nela o exercício do auto-perdão. Por isso que eu digo, nenhuma mulher vai passar que fez aborto por essa vida impunemente, sem em algum momento ela sofrer profundamente o dano. Vem, uma hora vem. E quando vem para dilacerar teu coração. Eu gostaria de ressaltar um ponto de que todas as pessoas, a esmagadora maioria das pessoas que defendem, que são contra o aborto, estão sempre ligadas à questão da religião. Não, estão isso é besteira. sempre infinitamente ligadas à questão da religião. Dá para ver a Elba falando sobre a fé. Ele Graças também. a Deus eu tenho fé. E eu pergunto, bengala, até o que fazer com as pessoas que escolhem não ter religião? Como o Estado trata essas pessoas? Porque esse tipo de argumento, é óbvio, o Brasil ele se diz um Estado laico. Aí você vai ser morta, você faz aborto e ainda até ateu, como disse meu pai, aí vai ser apedrejada. Pois é. Então, veja bem. O Brasil, ele grita para o mundo, somos um Estado laico. É mentira, porque todo mundo sabe que é mentira e todo mundo finge que não é. Né? Isso tem que concordar. Então, a gente vê como a religião cristã mete o bedelho no corpo das outras pessoas. Então, isso é complicado, é muito complicado. O aborto, ele é uma questão de saúde pública. É claro que é uma questão de saúde pública, ele não é uma questão de não aborta, porque está escrito no 5º mandamento que isso
pecado. E se eu não acreditar no pecado? O Brasil, gente, ele reúne, por mais que a maioria seja cristã, a gente tem que respeitar a todas as outras religiões. Nós somos um país ultracultural, não é nem multicultural. Então, como faz com as outras pessoas que vivem sob as leis, a legislação, que estão sendo possuídas por todos esses dogmas cristãos? Mas não tem nada a ver com religião isso. Deixa eu explicar um pouquinho, Luciana. Nos Estados Unidos, voltando ao Blood Money, lá se ganha muito dinheiro com isso. Lá, se você abortar uma criança com 5, 6 meses, que lá pode, mas parece que não vende, comercializa, pode, totalmente legal. O quê? E comercializa para fazer cosmético, é uma indústria lucrativa. E se tirar a cabeça, que você está vendo aqui, ó, e se tirar lá a cabeça, vai para a internet. Que é isso? Lucrativa a indústria. Porque se tirar a cabeça inteira, que normalmente ela é moída, ela é destruída para fazer o aborto. Mas se tirar inteira, eles vendem por um preço 3 vezes mais caro. É uma indústria lucrativa. Para fazer cosméticos. Isso se faz com animais também. Peraí, calma. Quando eu quero você falar fala que isso de não uma é religião, só. Você não pode criticar. Tudo é uma vida. Peraí, para. Vende o feto? Aqui. É isso. Isso é vendido abertamente, que é legalizado. Por isso que o Brasil nunca pode legalizar o aborto. E aí? A propaganda abortista sempre defendeu 2 grandes mentiras. Que não tem vida, ou seja, que o feto é uma coisa, pode jogar fora. Isso é uma mentira, a ciência derruba. E a outra grande mentira, que não causa danos à saúde da mulher. Aí que eu discordo um pouco de Sara. Seja mulher pobre ou rica, seja uma clínica de luxo, como nos Estados Unidos, com anestesista, com tudo, seja na sarjeta, a dor sempre será a mesma, porque o instinto materno é muito forte e não tem nada a ver com religião. Ele é violentado. E aí onde que entra o papel do Estado? E o Estatuto do Nascituro, quando for aprovado, vai obrigar que o Estado não se omita mais nisso. Ele tem que apoiar a mulher, tem que oferecer à mulher condições. Mas isso é uma violência ao corpo da mulher. A mulher, ela tem que ter o direito de escolha. Claro, nós temos acordo nisso. Deixa eu só perguntar uma coisa. Vamos dizer que aqui no Brasil já é ilegal fazer o aborto, certo? Esse estatuto, pelo menos, já não mudou a lei, pelo menos dá alguma responsabilidade ao Estado, para dar algum apoio. Claro, e se o pai da criança for um estuprador? O que o Estatuto do Nascituro vai fazer com relação a isso? Vai, além do pai pagar a pena na cadeia pelo estupro, que é um crime grave, vai obrigar o pai, se tiver dinheiro, a bancar toda a condição. Mas se não tiver, o Estado banca. Para a mulher não ir, que a mulher que está pobre... Isso é uma violação contra o direito da mulher. Não dão Bolsa Família? O pessoal não dá Bolsa Família? Nós queremos que dê agora bolsa para educar, para cuidar da criança, para ela não ser entregue à miséria, ficar sem comida, sem leite, e o pai... Você acha que todo estuprador é pobre? Você acha? Tem estuprador rico. É verdade. Então, além de ser punido pela pena, tem que ser grave. Estupro é um crime bárbaro, hediondo. Ele tem que também ser responsável pela vida que ele não só a mulher. Tem que trabalhar então, o Estatuto avança nesse sentido. Avança.